Olá, meus queridos irmãos, que bom estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. E hoje, quarta-feira, 26 de fevereiro, nós temos como tema para o nosso estudo, Se Você Me Adorar. Vamos, irmãos. Hoje nós vamos recapitular um pouco do livro de Mateus, no capítulo 4, e no versículo 1 ao 11. Aqui nos traz a história do momento que Jesus foi tentado. A palavra de Deus fala que Jesus ele passou 40 dias no deserto, sem beber e sem comer, se preparando para a possível tentação que ele iria passar ali. Sim, e ele passou por essa tentação. E a gente vê de forma bem clara que o desejo de Satanás em usurpar o trono de Deus, ele é revelado nessa narrativa da tentação, que consta tanto em Mateus capítulo 4, como também no livro de Lucas. E no encontro entre Jesus e o tentador, podemos descobrir bastante sobre a natureza desse grande conflito. Aqui vemos a realidade do grande conflito entre Cristo e Satanás, mas desenrolado de maneira bastante nítida e expressiva. Então, quando a gente se depara com essa passagem, a gente vê qual é o intuito de Satanás. Satanás ele foi expulso do céu porque ele se rebelou. Ele, infelizmente, usou de forma errada o seu livre-arbítrio, toda a sua formosura, todo o seu poder, todas as suas regalias que ele tinha no céu, entrou em seu coração e os transformou, e fez assim ele perder um lugar maravilhoso no qual ele habitava, e ao lado do nosso Deus amado. Bom, o orgulho entrou em seu coração e fez com que ele se transformasse em uma coisa totalmente assustadora, destruidora de vidas. E ele continua com esse plano. E ele, ao se deparar, ele vai ao encontro de Jesus. E nesse encontro com Jesus, ele lança algumas tentações. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava firmado na palavra de Deus, assim como Jesus quer que nós venhamos a se firmar. E aqui a gente vê que ele lançou muitas tentações sobre Jesus. Como foi falado, ele estava ali 40 dias sem comer. Amados irmãos, imagina a fome extrema que Jesus estava. E Satanás, ao ver isso, ele lança a primeira tentação. E ele diz, aqui no capítulo 4 de Mateus, no versículo 3, se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Em seguida a gente vê ele tentando novamente a Jesus. Ele leva Jesus ali ao topo do pináculo do templo de Jerusalém. E ele diz, olha, se você é verdadeiramente o filho de Deus, se jogue daqui e Deus dará ordem aos anjos para que os proteja. Em seguida a gente vê ele levando ali o Senhor ao lugar mais alto para mostrar tudo aquilo no qual ele tinha poder, né? E ali ele oferece a Jesus dizendo que dava tudo ali a ele se ele se prostrasse e o adorasse. Vamos, irmãos. E a gente vê de forma clara e maravilhosa que Jesus ele respondeu a todas essas tentações lançadas ali por Satanás, usando a palavra de Deus. E ele diz, olha, não só de pão viverá o homem, mas ele viverá de tudo aquilo que Deus diz quando ele é tentado ali a transformar a pedra em pão. A gente vê também, aqui no versículo 7, Jesus respondendo a Satanás no momento que ele é induzido a se jogar de cima do pináculo. Mas as Escrituras Sagradas também diz, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. E por último a gente vê Jesus usando a palavra de Deus para responder à sua terceira tentação. No momento ali que ele pede para que venha ele a ser adorado. E Jesus diz, vai embora Satanás, as Escrituras Sagradas afirmam, adore o Senhor seu Deus e sirva a ele somente. Amado irmão, esse estudo de hoje, ele nos mostra mais uma vez que a gente deve ter um relacionamento gigantesco com a palavra do Senhor. E claro, em consequência com o Senhor. Para que diante das adversidades da vida, diante dos problemas que surgem a todo momento, a gente venha a enfrentá-los, confiando na palavra do Senhor que a gente vai receber vitória. Jesus ele recebeu vitória usando a palavra de Deus, e eu e você podemos também receber. Então cabe a nós usar de forma correta a palavra de Deus, não para usurpar as pessoas, não para amedrontar as pessoas, não para distorcer essa palavra e levar as pessoas para longe de Cristo. O que foi isso que Satanás fez? Ele distorceu a palavra do Senhor e lançou ali sobre o Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, palavras sem nexo, sem sentido. Mas Jesus estava firmado na palavra e venceu a tentação. Nós temos que entender uma coisa,
E o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 2 diz: a luta no qual nós estamos enfrentando, ela não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós não temos força para com Satanás, amados irmãos. Se a gente não estiver em Cristo, a gente vai ser derrotado de forma bem fácil. Como foi falado ontem, Satanás ele tem poder até de se transformar em anjo de luz. Ele tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre os mortos, em trazer imagem dos mortos. Ele tem muito poder. O único poder que ele não tem são dois: de ler o pensamento de ninguém. Ele não tem poder de ler o pensamento de ninguém e ele não tem poder de ressuscitar ninguém. Mas outros poderes ele tem. Então que a gente venha vigiar, estar com nossos olhos abertos, entendendo que ele é um ser derrotado e que ele pode ser derrotado a todo momento em nossas vidas se a gente colocar Cristo como centro, como a base de nossas vidas. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado por nos nortear, nos fazer entender, amado Deus, que nós devemos colocar o Senhor como a base, como o centro de nossas vidas, que a gente deve criar um relacionamento constante com a palavra de Deus, para que a gente receba força de Ti, vitória que somente em Ti a gente pode encontrar. Nos ajuda, meu Pai, nos perdoa e nos aceita, em nome de Jesus. Amém.